que a primeira unidade a gente tratou mais os aspectos históricos de como surgiu a atividade de ecoturismo, a conceituação, a caracterização dessa atividade, desse segmento de turismo, ecoturismo, lembrando que ele surgiu como uma evolução do turismo ecológico, tá? Um aperfeiçoamento, porque quando se chamava turismo ecológico, existia uma reclamação, sabe, dos ambientalistas que o turismo danificava, que o turismo atrapalhava. Então, se com essa percepção e com a intenção de trazer a atividade da relação com a natureza, sabe, que fosse uma atividade sustentável, uma atividade bem executada, passou o nome para o ecoturismo com ideias de sustentabilidade, de educação ambiental, sabe? Aí começou a se tratar do segmento ecoturismo. Então, para o conhecimento de todos, quando se fala em ecoturismo, é lembrar que ele surgiu com a proposta de de desenvolver sustentavelmente a atividade. E dentro dessa unidade, a gente vai falar sobre a gestão, porque a gente já viu essa introdução, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o segmento. Começou-se a pensar, quando se começou a perceber a importância do turismo nas localidades, porque o turismo só ficou mais valorizado quando todo mundo começou a perceber que ele trazia benefícios para a localidade. E aí todo mundo começou a querer que chegasse turista em suas localidades. Mas aí começou-se a pensar, mas a gente tem que planejar, tem que ter gestão, tem que ter ordenamento para que a atividade se desenvolva de uma forma ideal. Principalmente o segmento ecoturismo, que é a relação com a natureza. E sabe, da gente conseguir preservar ou conservar, sabe, para a gente ter sempre a condição de ter a sustentabilidade. Então, nessa unidade, nós vamos falar de gestão e planejamento ambiental, a viabilidade da região para desenvolver esse segmento, a importância do envolvimento da população, da comunidade de uma localidade em relação ao segmento do ecoturismo. A gente vai ver como a gente vai identificar os serviços turísticos e de apoio a esse segmento ecoturismo, as técnicas para o desenvolvimento de programas e roteiros, sabe a importância que é na hora de você definir um roteiro turístico, uma trilha, sabe? Envolve muito estudo, envolve muito conhecimento. E a identificação e análise dos recursos naturais. Então, isso é o que a gente vai ver nessa unidade. Sobre gestão e planejamento, a gente tem que lembrar muito que o ecoturismo, a principal proposta do surgimento do ecoturismo foi para desenvolver desenvolvimento sustentável, para desenvolver a sustentabilidade dessa atividade, desse segmento. E qual é uma das melhores formas de a gente fazer isso? É promover a educação ambiental. Porque quando você entende, concorda, sabe, que é importante você preservar, mas como é que você vai preservar? Então, a educação ambiental vai lhe dar passos, vai lhe dar direcionamentos para se trabalhar a sustentabilidade dentro do ecoturismo. Claro que a gente tem que levar em consideração a paisagem. O ecoturismo trata com o natural, né, com recurso natural, com água, com floresta, com fauna, com flora. Então, a gente tem que levar em consideração isso, esse recurso, a construção da paisagem. A construção, ela está lá, sabe? Deus botou ali, está a natureza. Como é que a gente vai usufruir desse recurso, usufruir dessa paisagem com sustentabilidade? Então, tem que ter estudos,
sabe? Para a gente saber onde pode mexer, onde não pode mexer, o que pode fazer, e isso tudo vai ser através da educação ambiental. A gente tem que levar em consideração que às vezes a gente pensa que trabalhar o ecoturismo é só sair andando pela natureza, sabe? Armando uma barraca, fazendo isso, aquilo, outro. Tem muita coisa envolvida nisso. Por exemplo, tem grupo de pessoas que saem para fazer um acampamento, para acampar no lugar, mas eles têm que lembrar que eles não podem estar deteriorando aquele lugar. Tem espaços onde eles não podem pisar, porque pode danificar o solo. Eles têm que lembrar que não pode deixar sujeira, tem que todo o lixo que produziu, botar no lugar certo, leva o saco para botar o lixo, traz o lixo de volta para botar no lugar correto. Então, tudo isso faz parte da gestão do planejamento ambiental, sabe? A gente tem que ter esse cuidado. Então, quem vai gerir isso? Os gestores, que normalmente esses recursos naturais, culturais, estão numa comunidade, numa localidade, num município, ou na zona urbana, ou na zona rural. E para ali naqueles espaços, tem gestores, tem prefeitos, tem vereadores, tem formadores de opinião nas comunidades, que aí eles têm que fazer parte dessa gestão, eles que têm que se reunir e definir o planejamento para usufruto desses recursos, para usufruto desses bens, sempre lembrando de promover a conservação da natureza ou a preservação da natureza e o bem-estar da comunidade. Esse é o objetivo principal na atividade ou no segmento ecoturismo. Eu acho que vocês devem lembrar o que é promover e o que é conservar, né? Isso aí é muito importante nesse relacionamento do homem com o ambiente, tá bom? Aí, o que isso quer dizer na prática? Essa fala todinha, tá? Que tem que incluir regulamentação. Os gestores dessa área, os gestores têm que lembrar que tem que ter a regulamentação do uso, sabe, daquela atividade, sabe? Quando as pessoas forem praticar aquela atividade, que se não tiver regulamentação, vai ter depredação. Um exemplo nosso interessante é o Quinho do Puti. O Quinho do Puti há muito tempo existe. E as pessoas iam lá e entravam do jeito que queria, e andava nos barcos com motores ligados fazendo barulho, isso, aquilo, outro. Até que todo mundo, a maioria das pessoas que têm essa consciência, começaram a mostrar a importância de fazer uma regulamentação. Agora criaram um parque lá, entendeu? Então, esse parque, os gestores têm que elaborar as normas, as leis de uso daquele espaço. Por exemplo, hoje em dia já não estão mais aceitando os barcos a motor, tem que ser aquele barco elétrico para não fazer o barulho, porque isso afasta os animais, afasta os peixes, interfere no local. Estabelecer limite de visitação e zoneamento. Outra coisa importantíssima quando se fala do planejamento do ecoturismo, que tem áreas muito sensíveis. Então, tem espaços que não pode deixar todo mundo que chega entrar ao mesmo tempo. Tem que ter controle, limite de visitação e delimitar as áreas a serem visitadas. É muito comum, por exemplo, eu chego em 7 cidades, tem locais X, Y, Z que você pode visitar, mas tem uma área que não é aberta à visitação. Serra da Capivara, quer dizer, qualquer parque que você chegue, existe isso, porque essas áreas que estão proibidas de visitação são as áreas que ainda estão em estudo, que ainda não se tem a certeza de que você pode pisar ali, muita gente. Há tempos atrás, por exemplo, 7 cidades, a gente subia nas pedras, todo mundo subia nas pedras, a pedra da tartaruga, a pedra do elefante, sei o que lá. Hoje em dia já não pode mais. Àquela época, que era o chamado turismo ecológico, entendeu? As pessoas iam e faziam e não tinha nenhuma orientação, não só porque as pessoas não tinham educação ambiental, mas também porque os próprios gestores não tinham também, não
davam ainda a importância necessária para aquilo. Quando se começou a estudar, sabe, a parte geológica, a parte de fauna e a parte de flora, começou a perceber. Tanto é que, se você olha hoje, lá na Pedra da Tartaruga, lá em Sete Cidades, tem a trilhazinha que antes a pessoa andava. Então, começou a perceber que a gente andando ali, a gente estava desmanchando aquela pedra, entendeu? Que não era o ideal. Então, tem que estabelecer limite de visitação. O que é o limite de visitação? É dizer quantas pessoas ao mesmo tempo pode estar naquele lugar, que é a chamada capacidade de carga, sabe? Que se botar gente demais num espaço muito pequeno, vai deteriorar. Tudo isso tem a ver com o planejamento para a prática do ecoturismo. A proteção das áreas sensíveis, que nós vamos ver na terceira unidade, quais são as áreas, as APAs, a RPPN, tudo isso a gente vai ver. E vocês têm que, além de ver aqui, se aprofundar, né, nas normas, nessas normas, principalmente quem pretende trabalhar com o ecoturismo, tá? Utilização de tecnologia limpa. Acabei de dar um exemplo do barco lá no Quênia do Puti, que agora são barcos elétricos, que não faz barulho. Antes fazia barulho, espantava tudo que é peixe, tudo que é animal. O envolvimento da comunidade. No turismo, não só no ecoturismo, mas em qualquer atividade turística, a comunidade deve estar envolvida. Em geral, se chega um gestor, chega alguém, faz um planejamento por conta dele, sabe? E quer construir, quer implementar aquilo na localidade, se a comunidade não concordar ou não se sentir parte daquele planejamento, a tendência do projeto é não ter sucesso. Tá? Porque, vejam, todos têm espaços turísticos, tem espaço onde a visitação é grande, tem espaços que tem visitação num tempo X, em outro não, que é a chamada sazonalidade, quando tem a baixa e a alta estação. E o que isso mostra? Que quem vai realmente segurar a barra, segurar as pontas, como diz a gente, da atividade, é a comunidade. A comunidade é quem vai garantir aquilo quando ela participa daquilo. Se ela não participar, talvez o projeto não vai ter tanto sucesso, porque não vai ser todo dia, direto, o ano todo que vai ter turista. Então, nos momentos que não tem o turista, a comunidade está frequentando, está participando. Esse talvez seja um exemplo, vou dar um exemplo que talvez caiba aqui, por exemplo, se vocês conhecem a Praia de Atalaia, em Luiz Corrêa. A Praia de Atalaia, pelo tempo que eu conheço da área de turismo, já teve umas 2 ou 3 projetos que foram implementados, que foram operacionalizados na praia. Mas faz tempo, a praia está deserta, está tudo abandonado, está tudo caído. Por que isso? Porque a comunidade não está lá. Aquela praia funciona quando é época de alta estação, que normalmente, por quê? Se você observar, próximo à Praia de Atalaia, não tem residências das pessoas de Luiz Corrêa. Ali são casas de pessoas de fora, a maioria de Teresina, que fica fechada no período quando não se pode ir, no período de aula, que é chamado baixa estação. Aí a comunidade não se envolve tanto e termina que aquele espaço fica abandonado. Abandonado entre aspas, né? Porque a comunidade não participa. Então, o que prova que a atividade turística tem que envolver a comunidade. Não é só o turista que sustenta, não é só o turista que segura. Tá? Tem que ser um atrativo muito grande, muito interessante, para que seja sustentado somente pela atividade turística. Então, qualquer projeto que um gestor vá fazer, tem que chamar a comunidade, tem que comunicar a comunidade, tem que ouvir a comunidade. Como é que faz isso? Através de reuniões, através de palestras, através de workshop, convoca todo mundo, mostra, dá ideia do que é, pede opinião à comunidade. Aí sim a comunidade começa a se envolver, quando ela aceita a coisa, acha que aquilo vai ser interessante, e aí ela quer até participar. É muito importante
E aí entra a educação ambiental, sabe? Aproveita e já mostra para a comunidade o que é educação ambiental, como é que a gente deve proteger os espaços, e a comunidade vai se envolver, vai gostar, aí vai inventar de criar um artesanato, uma comida típica, uma coisa, e a coisa anda. O importante é isso, tá? Sustentabilidade, educação ambiental, envolvimento da comunidade para o sucesso da atividade do ecoturismo. Os visitantes e os operadores, hoje também já tem um papel muito grande na educação ambiental. É praxe hoje, por exemplo, nos operadores de turismo que fazem pacotes turísticos para localidades de ecoturismo, ou então práticas de ecoturismo, eles já conscientizam. Às vezes o turista já é consciente, mas eles têm os regulamentos, eles mostram, chega no ônibus, eles mostram, olha, aqui é assim, 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 sabe? Entrega folhetos e tudo, mostrando como deve ser o comportamento do turista naquele local, como é que ele deve agir, sabe? Então, essa educação ambiental também é repassada para os visitantes e operadores. Lembrando que hoje as pessoas como um todo já têm muito essa consciência também, sabe? Hoje a gente não encontra mais, é raro acontecer pessoas que não têm essa consciência, sabe, de proteger, de cuidar. Outra coisa importante, quando vai se planejar a gestão do ecoturismo, é a infraestrutura e os equipamentos, sabe? Os equipamentos que devem ter lá à disposição do turista. Isso é muito importante. Existem os equipamentos turísticos, os equipamentos de apoio turístico. O que seria o desenvolvimento de infraestrutura sustentável? O que é que faz parte da infraestrutura que o gestor, que o município deve propiciar? Vias de acesso. Isso aí é por conta do poder público. Quando o poder público fomenta a atividade turística. O poder público não tem a obrigação de construir um hotel ou uma pousada. Isso não é papel do poder público. Isso aí é um equipamento. O equipamento é o empreendedor que vai fazer. Agora, a infraestrutura é responsabilidade do gestor, é responsabilidade do município. Por exemplo, se tem alguém que quer construir um hotel ecológico no local certo, obedecendo todas as normas, só que esse hotel, ele não tem, os turistas não têm como chegar lá. Então, o papel do gestor público é promover esse acesso a essa localidade. Isso aí é papel do Estado, é o papel público. Dar condição da atividade turística desenvolver. E como é que vai dar condição? Com acesso, com serviços de infraestrutura de saneamento básico, com a oferta de água, a disponibilização de água, a disponibilização de luz, a disponibilização de saneamento. Isso aí é o papel da gestão pública para que o empreendedor consiga chegar lá, investir, botar o negócio dele para que o turista consiga chegar. Tá? Quando se faz, por exemplo, um espaço ecológico que é muito protegido, que não é obrigado o setor público botar um asfalto para lá, mas ele tem que abrir a estrada, sabe? É de pisar, mas que a estrada seja bem plana, que não seja cheia de buraco, e quando chove, enche de lama. Não é isso. Então, a condição da infraestrutura é o poder público que tem, e isso faz parte do planejamento. Um exemplo muito bom que a gente tem aqui é lá na Praia do Carnaubinho, no litoral piauiense, quando foi construído aquele resort de Carnaúba. Lá não tinha, da beira do mar, tinha estrada que passava longe e não tinha acesso da estrada para o hotel. O dono do hotel, de tanto ele insistir com o governo, e o governo nunca fazia, ele começou a fazer, ele gastando dinheiro dele, fazendo o papel do poder público. Depois ele conseguiu que o poder público continuasse e a coisa andou. Mas no começo, o hotel dele estava pronto,
Tinha turista andando pelo litoral que podia ir lá e não tinha esse acesso. Então, isso é obrigação do poder público, tá? Quando vai fazer as trilhas, por exemplo, dentro do parque, também pode, isso aí é o poder público, mas ele vai fazer junto com a comunidade, com as pessoas que conhecem, com as pessoas que sabem o caminho. Normalmente, nesses lugares, tem as pessoas da comunidade que já moram lá dentro, que já sabem como chegar na Cachoeira X. Vai por aqui, por ali, que é um caminho que não é ideal para levar o turista. Mas aí o poder público, junto com o ICMBio, com o IBAMA, que são os órgãos que tratam desses locais, para abrir as trilhas. Aí não precisa ser asfaltada, aí tem que seguir a característica da localidade, tá certo? Claro que tem momentos que tem que ter facilidades. A gente vê hoje na Serra da Capivara já escadinhas construídas para as pessoas irem subir uma pedra, mas aquilo está dentro da norma, então tem que ter o conhecimento da norma. O que a norma permite? Facilidades são permitidas, sim, mas tudo dentro da normalidade. Por exemplo, faz uma trilha e os banheiros, como é que vai ser? Digamos que naquele espaço, tem uma cachoeira bonita, tem a trilha que chega lá, tem as normas de você não poder jogar lixo, aquilo outro. E os sanitários que não foram feitos, que o governo ainda não botou? Como é que vai ser? Então, tem os sanitários ecológicos, tem aqueles que leva, né, monta no lugar até quando tem evento, tem outros tipos de sanitários que faz lá mesmo, aí pega aquele negócio da madeira, serragem, bota em cima, sabe? Vai botando, aí com certo tempo, aquele ali já vai passar a ser adubo, entendeu? Então, tudo no planejamento do ecoturismo, talvez seja até mais dispendioso, sabe? Você planejar e operacionalizar um projeto de ecoturismo que talvez um dentro da cidade. Porque a cidade já tem as vias de acesso, já tem sinalização, já tem tudo isso. E num espaço, sabe, de zona rural, por exemplo, tem que ser feito praticamente tudo. E dentro das regras, dentro da norma, de preferência, usando os materiais da localidade. Eu lembro de tempos atrás, as trilhas lá dentro de 7 cidades, tinha tempo que ficava tudo alagado, aí tinha que passar patrol, chamavam patrol, não sei se o nome ainda é esse hoje, aquele carro que vai raspando, sabe, a pista para ficar tudo normalzinho. E era interessante que a norma, pelas normas, pela lei brasileira, como já era um parque nacional, não podia estar passando a patrol na hora que quisesse, porque aquilo estava provocando o quê? O rebaixamento da pista. A estrada estava ficando mais baixa do que tudo em volta. E isso ali não era permitido, entendeu? Então, tem muitas normas que têm que ser seguidas. Quem for trabalhar com ecoturismo tem que ter esse cuidado, tem que conhecer tudo isso, tá? E esse conhecimento você vai atrás das leis para ler, você vai começar até talvez a conversar com outras pessoas, fazer curso só sobre aquela lei X. Outra coisa importante no planejamento da prática do ecoturismo é o monitoramento do ecossistema. Aquilo está liberado para visitação, está dentro da norma, só pode ir um grupo de X pessoas a cada hora, depois é que vai outro grupo, mas o monitoramento tem que acontecer. Isso é um exemplo muito bom disso aí, é em Bonito. Bonito tem aquele passeio da flutuação no rio. Aí vai o guia com, digamos, 10 pessoas, entendeu? Fica ali, faz aquele primeiro momento para ver se a pessoa tem coragem de ir, primeiro mergulho, tudo. Tem gente que não tem coragem, volta. O guia vai deixar essa pessoa lá no lugar, porque já está com tudo empacotado as roupas dele, ele já está com o material de lá. Aí esse grupo vai. Esse grupo, lá no pierzinho, tem um negócio eletrônico mostrando o guia,
apita lá, registra lá, saiu com o grupo dele de 10 pessoas, hora X. Aquele grupo que chegar sabe que só pode ir depois de meia hora, uma hora, eu não sei o tempo que eles marcam. Que é para não ter esse congestionamento, para não ter a quantidade muito grande de pessoas ao mesmo tempo no local. Por quê? Porque estão fazendo o monitoramento, porque eles já fizeram um estudo para ver a condição do espaço de receber a quantidade de pessoas que podia receber ao mesmo tempo naquele local. Tá bom? Outra coisa, quando se trata do planejamento, é a gente conhecer a região para saber se ela realmente é viável, sabe, para se praticar o ecoturismo. Às vezes você vê uma coisa muito interessante, muito bonita, e será que pode? Será que dá? Não, mas essa área, ela ainda não foi estudada. Ela tem muita potencialidade, mas não foi estudada. Então, agora ainda não dá para fazer ecoturismo. Primeiro tem que ser analisado, tem que ser estudado. Sabe? Então, a gente tem que ter esse conhecimento também, tá bom? Quando a gente vai avaliar os recursos naturais, a infraestrutura, e tem que avaliar se naquele local tem um potencial econômico para poder a gente viabilizar um projeto desse. Será que dá, que tem a capacidade de carga ou de sustentabilidade naquele espaço? Para ser viável, é preciso ter atrativo natural preservado ou conservado, que às vezes a conservação também é um atrativo, tá? Tem que ter a infraestrutura adequada, tem que ter um plano de negócio, pensando na conservação e na preservação, tem que pensar no ambiental, nos benefícios para a comunidade e as práticas que vão ser adotadas lá. Porque não é toda prática que é adotada em todo recurso natural. Tem uns que dá para fazer asa delta, tem uns que dá para fazer o snorkel, tem uns que dá para fazer caminhada, outro ciclismo, aí tem que analisar. E para isso, e a gente tem que conhecer, para a gente conhecer, a gente tem que andar mesmo, ir a pé, andando, caminhando, que é o chamado inventário. Tem que fazer o inventário da região. O inventário é você conhecer tudo da região. É uma pesquisa de campo que é feita muito importante na área do turismo. Sabe? O ideal é que se parta para o planejamento, depois de fazer a inventariação. E a inventariação é identificar tudo, toda a oferta daquela localidade. Depois disso, a gente vai avaliar esses recursos, tá? Em termos de atrativos. É interessante o atrativo dele. Será que vai impactar? Vai trazer turista? Sabe? A paisagem, a fauna, a flora podem se tornar atrativos? Tem lugar que tem rio, cachoeira, montanha. Tudo isso a gente tem que analisar. Outro, ver a atividade que melhor pode se desenvolver naquela localidade. Que tipo de atividade? Que trilhas vai ser preciso você fazer para a prática dessas atividades? Tá? Isso tudo é quando você pensa no planejamento e você vai conhecer, sabe? Diagnosticar a área para analisar se vai ter condição, se essa área é propícia ou não para desenvolver o ecoturismo. Tudo isso tem que ser analisado. Não é chegou pessoa, vamos fazer isso, porque tem gente que passa, tem gestor que não entende direito da coisa e aí acha que aquilo dá. Pode ser que dê, pode ser, mas a gente tem que analisar, tem que conhecer, tem que fazer o levantamento. E isso é muito importante. Hoje em dia, no Brasil, os gestores nossos já estão mais conscientes disso, sim. Antes era mais chegar, fazer e pronto. Agora não, agora a gente já vê a importância disso, de contratar pessoas que entendam, sabe? Não é porque é um amigo que vai fazer aquilo, mas uma pessoa que seja. Por exemplo, para analisar um espaço natural, tem que ter um geógrafo, tem que ter geólogo, tem que ter o turismólogo, sabe? Tem que entrar o economista para fazer as contas, para ver tudo direitinho, e se isso realmente é sustentável ou não. Então, é uma equipe bem multidisciplinar. Aí você tem que analisar em relação à sazonalidade, que eu já falei para vocês.
que é sazonalidade? É aquela mudança de quantidade de pessoas, sabe, em épocas diferentes. Então, a gente tem que saber quais as principais, as melhores épocas, por exemplo, para trazer o turista para uma localidade. Aqui, por exemplo, no Pantanal, né? O Pantanal, segundo os estudiosos, a estação seca é a melhor para trazer o turista, que eles têm mais condição de observar mais animais. A Amazônia já é quando está na estação cheia, porque é mais rio, entendeu? Mais anda mais, vai nos igarapés e tudo. Então, a sazonalidade é muito importante na atividade turística. Por quê? Ela divide, ela tem baixa e alta estação. A baixa estação é quando tem pouco turista, a alta estação é quando tem muito turista. Então, o ideal, quando é um destino onde a atividade turística já é desenvolvida, já acontece legal, o ideal é você tentar promover ações, promover eventos na área do ecoturismo, digamos, uma corrida, uma caminhada, o que for relacionado ao ecoturismo na baixa estação, porque é quando tem menos turista. Aí a ociosidade do hotel, da agência, dos equipamentos e dos serviços diminui, entendeu? Para eles é bom, para o empresário que trabalha na área é bom, porque o hotel estaria com pouco hóspede. Aí o empresário diz: eu estou com um grupo para levar para ele, por quanto você faz, ele vai fazer um preço menor do que ele faria na autoestação. Que na autoestação ele não vai ter problema, que vai ter gente para se hospedar. Assim é o transporte, assim é a hospedagem, da mesma forma, ok? Aí nós vamos ver a infraestrutura e os serviços. Aí tem o acesso, né, que é avaliar a infraestrutura de acesso, já falei para vocês, e os serviços que são prestados na atividade de ecoturismo. Vejam, o serviço turístico é aquele que é prestado no equipamento turístico. E o equipamento turístico é aquele que ele é criado para atender o turista. Aí tem o serviço, o equipamento de apoio turístico. É aquele que é criado para atender a comunidade, mas o turista usa. E que esse equipamento é importante para desenvolver o turismo na região. O serviço de apoio é aquele que é prestado no equipamento de apoio. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar bem claro. Tem um restaurante, construiu um restaurante lá na cidade. Ele é um equipamento turístico ou é um equipamento de apoio turístico? Ele foi construído para a cidade, para a comunidade. Ele é um equipamento de apoio turístico. Ele foi construído para a cidade, para a comunidade. Mas o turista usa. E é importante ele existir, porque desenvolve o turismo. O serviço que é prestado nesse equipamento de apoio turístico é um serviço de apoio turístico. Agora vamos ver, uma transportadora turística. A pessoa criou uma transportadora, tem um monte de ônibus para levar turista. É um equipamento turístico. O ônibus é um equipamento turístico. Que ele foi implantado, ele foi cadastrado para registrar para conduzir turistas. O serviço que é prestado pela transportadora turística é um serviço turístico, que ele atende, primeiramente, ele foi criado primeiramente para atender o turista. Isso é muito importante, você ter esse relacionamento. Para vocês terem uma ideia, a única profissão que é reconhecida, reconhecida e cadastrada, então eu vou me lembrar do nome, é a de guia de turismo. O bacharel de turismo é reconhecido, mas ainda não é. Tem um nomezinho que eu vou dizer para vocês, vou me lembrar. Por quê? Porque ainda existe uma confusão muito grande de dizer exatamente quem é o bacharel de turismo. Entendeu? Não é só a pessoa que terminou, sabe, o bacharelado, que fez o curso de 4 anos, ou aquele que fez aquele de 2 anos. Não é, entendeu? Por quê?
os donos de hotéis. Tem um hoteleiro, eu trabalho há 20 anos, tem um hotel há 20 anos, trabalho na hotelaria há 20 anos, e eu não posso ser bacharel. Então, o governo federal ainda não resolveu essa pendência, entendeu? Ainda vai resolver. A profissão é reconhecida, mas não é, eu vou me lembrar o nome, tá bom? Se eu não lembrar hoje, eu lembro depois, eu boto para você. Mas a única que é reconhecida e que é esse nomezinho que diz o que é, quem é, o que faz, que diz salário, é a de guia de turismo, tá bom? Então, eu me lembro daqui para o final da aula. Quem puder me ajudar aí, me ajude, tá bom? Aí nós temos a gestão e a sustentabilidade, que é através do plano de negócio, que tem tudo a ver com o planejamento, tá? Quando você fala planejamento, você não vai dizer só o que quer, como quer, qual a justificativa e qual o resultado final que você espera. Você tem que detalhar isso num plano de negócio. Botar no papel os custos, os valores de cada etapa. Então, vejam que não é simples. Não é simples trabalhar a atividade quando você vai trabalhar direito, tá? Com critério, tá? Para a coisa andar direito. E tem as certificações, que aí vocês têm a gente que for trabalhar no ecoturismo, tem que ter o contato com o Ministério do Turismo para saber de todas as exigências, de todas as normas que existem, o ICMBio, o IBAMA, todos os órgãos que trabalham, as secretarias ambientais dos estados, dos municípios, sabe? Para a gente saber todas as normas que existem, para poder, dentro do nosso planejamento, a gente fazer o planejamento correto, para não ter erro depois. Aí vamos lá, a educação ambiental, gestão e sustentabilidade. Aí nós temos a educação ambiental, que aí vai chegar no que eu já falei para vocês, que é para conscientizar os visitantes a importância da conservação, que é para tentar diminuir os impactos negativos que são causados. Através da educação, a gente consegue isso. Aí tem o controle de visitantes, que tem muito a ver com a capacidade de carga, que é a análise, é o estudo para poder definir quantas pessoas aquela localidade pode receber ao mesmo tempo, para que não haja depredação, para que não haja impacto ambiental negativo. Tá? Isso aí é importantíssimo no segmento de ecoturismo. E a gente tem que ver a viabilidade econômica. Porque você fazer um planejamento, você faz para uma atividade turística, para uma localidade de ecoturismo, você tem que ver também na viabilidade econômica desse projeto, de você não ter que investir muita coisa e não ter retorno. Então, você vai tentar fazer projetos dentro das normas, mas que sejam projetos viáveis de ter retorno financeiro, entendeu? Porque esse retorno é que vai caracterizar a sustentabilidade daquela região. Não precisa você ter lucro para ficar rico, mas é você conseguir sobreviver bem, sabe, do investimento que você fez naquela localidade. E aí você tem que avaliar o retorno financeiro desse investimento. Você vai ter um retorno a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo? Como é que você pensa na sua gestão, sabe? Na gestão desse projeto que você quer elaborar. Ou de. Às vezes o projeto, não precisa ser projeto grande, não, viu, gente? Às vezes você quer fazer você e um amigo um projeto. Você pode fazer o projeto de uma coisa mais simples e dentro das normas e ver a autorização para poder você trabalhar naquele espaço. Às vezes o espaço é privado. Você pode conversar com o dono da localidade, explicar tudo direitinho e a coisa dá certo. Às vezes é público. Aí você vai ter que entrar em contato com o setor público para poder viabilizar essa ação sua. Em geral, o setor público topa, porque normalmente o setor público diz que só tem dinheiro para a educação, para a saúde e para a segurança. Em geral, as outras áreas ficam um pouco, sabe, abandonadas.
E se existem investidores, empreendedores que queiram viabilizar algum projeto na área de turismo, eles normalmente são bem-vindos às localidades. Então, vocês terminando o curso, procurem ser empreendedores, não precisa ser de coisa grande. Você pode começar pequeno, mas pense no município que você mora, às vezes tem uma localidade interessante, você pode começar a ver o que pode fazer ali, tá? Uma canoa, não precisa ser um barco com motor elétrico. Você tem uma canoa, é mais barata a canoa, tem um rio interessante, sabe? Tem locais onde você pode andar nesse rio com a canoa e parar para as pessoas curtirem. Você faz o projetozinho dentro das suas normas, ou melhor, das normas que existem na localidade. Propõe lá no setor público ou para o proprietário. E aí a coisa pode acontece muito isso, gente, e cresce, e termina crescendo. Então, se sintam empreendedores. Eu acho muito importante. O turismo tem muito a ver com empreendedor. Tá? Empreendedorismo é muito importante na atividade turística, que às vezes ideias pequenas, ideias simples, e fazem um sucesso legal. O envolvimento da população é o item que eu digo para vocês que se você não tiver esse envolvimento, se você não tiver o apoio, se a comunidade não aprova aquele projeto, até que não seja o empreendedor, que seja o poder público, não vai para adiante. Aconteceu um problema Barra Grande há anos atrás, tinha um gestor que ele resolveu criar. Ele achava estranho o local lá onde os pescadores chegavam. E achava muito solto e tudo, e disse que ia criar, fazer a Praça do Pescador. E ele começou a construir a praça. A comunidade não deixou. E a coisa não foi para diante, lá em Barra Grande, há tempos atrás. Por quê? Faltou falta de conversar com a comunidade, de ouvir os pescadores. E vocês gostam do jeito que estão trabalhando aqui? O que vocês já têm que podia fazer para melhorar? Não foi feito isso. Aí a comunidade não gostou e a praça não foi para dentro. Então, é importante o envolvimento da população. Porque quando a população gosta, quando a população aceita, quando ela se sente dona, ela se sente pertencente àquele projeto, ela começa a se ver também tendo a sustentabilidade dela, sabe? Então, é muito importante envolver a população. Lendo bem aí, é fundamental, né, o envolvimento da população, pois garante a sustentabilidade econômica e cultural da região, despertar na comunidade, na população, que eles não devem estar mudando os traços culturais, a religião, o modo de vestir, o tipo de comida, que o turista vem para experimentar aquela comida ali dele, entendeu? Da localidade. E muitas vezes a gente quer fazer a comida de acordo com o que o turista gosta. A gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Acontece com a inclusão das comunidades no planejamento e na operacionalização das ações, aí isso é através de quê? De capacitação, oportunidade de trabalho, valorizando os saberes e tradições locais, a incentivar a própria comunidade a manter as raízes, a manter as danças folclóricas, a manter, sabe, os hábitos que eles já têm, entendeu? Para a coisa ficar regionalizada. Isso é que o turista gosta de ver. Ele não quer viajar para ir lá para outra cidade para ver a mesma música que ele ouve lá no local dele, a mesma dança. Então, vamos fazer, vamos conservar, preservar, não deixar morrer as tradições locais. E aí, isso vai trazer benefício econômico. E outra vantagem muito grande do turismo, do ecoturismo, é que a atividade turística ela proporciona um desenvolvimento econômico, não é só para um ou para outro, não é só para o hoteleiro, não é só para o agente. A comunidade como um todo, ela ganha. Quer ver, vejamos, quando tem um evento, vem um cantor de fora, aí vai o evento. Lá no evento, tem aquele cara que ele leva a mesinha dele, vende, tira gosto. Tem aquele que leva
o isopor de cerveja, o isopor de água. Tem aquele que vende, de dia, vende um boné, vende uma coisa. Todo esse povo está recebendo dinheiro através da atividade turística. E não precisa ser nenhum doutor, ser formado naquilo, precisa ser empreendedor. Aí ele tem a ideia do que fazer, o que ele lançar para a coisa dar certo. É uma grande vantagem da atividade turística, que não é só um que ganha, nem só dois, nem os mais ricos. Todos podem. Você vê na Bahia, a baiana fica na rua, na praça, vendendo acarajé. Todo mundo compra, não é? Lá em Recife, você vê que é o beiju ali feito na hora. Então, e isso, as raízes, está mantendo as raízes, sabe? Está mantendo a cultura, está mantendo aquela parte da gastronômica. Então, a gente pode fazer isso, entendeu? Qualquer lugar que a atividade turística desenvolva, se tiver, agora, a criatividade é muito importante, ter a criatividade para saber o que vender, o que colocar. Aí, confirmando ali, né, que a sustentabilidade tem três pilares, lembrando que a gente falou, que é o ambiental, o econômico e cultural. Esses três itens aí tem que bater junto para a coisa desenvolver bem. A relação comunidade e ecoturismo deve ser de respeito, preservação e benefício mútuo, onde o ecoturismo atua como agente de conservação ambiental e cultural, onde minimiza os impactos negativos e gera benefício para a comunidade. Veja como é bonito quando o trabalho é bem feito, não é? Todo mundo se ajuda, a comunidade se ajuda, a localidade se desenvolve, mas está sendo respeitado o seu original. Entendeu? E isso pode acontecer durante anos e anos e anos. Se não houver essa relação de respeito, de preservação, não vai ter esse benefício mútuo. Um vai atrapalhar o outro. E não é isso que é para acontecer. Por isso, ressalto mais uma vez a importância da educação ambiental, principalmente para a comunidade local. A comunidade, na hora que ela percebe que está tendo benefício, ela se anima mais ainda. Aí ela vai trabalhar mais, aí ela vai produzir mais. A gente está, dá um exemplo aqui, a gente está tendo um projeto com o pessoal ali do Encontro dos Rios, lá do dos ceramistas. E aí, muito bonito aquilo ali, foi um trabalho bem feito, as oficinas tão legais, fizeram um espaço lá muito interessante ali atrás. Mas aí eu conversando, elas estão preocupadas, as mulheres da associação, que elas estão sentindo que os filhos, os parentes, não estão querendo continuar, os jovens não têm mais tanto interesse como eles têm, entendeu? Aí eu digo assim, tá bom, tudo bem, querem estudar, ela dizendo, a gente não estudou, mas pode estudar e, com o estudo, até fazer coisa interessante, entendeu? Aí eu falei para elas, olha, o turista chega aqui, é muito bonito, a gente gosta de tudo, mas aí pronto, ele vai embora, não tem outra coisa para fazer. Por que não cria um roteiro? Ali mesmo, tem aquela igrejinha que é uma das mais antigas nossas, tem o pesqueirinho que é perto, podia fazer um roteiro na hora do almoço do pesqueirinho, que são os peixes típicos nossos, podia criar uma trilha levando para o local onde o artesão colhe a matéria-prima. Isso a gente faz em outros lugares quando a gente vai. A gente vai lá, eu já fui, não sei se agora me disseram que não pode mais, lá em Pedro II, e lá na mina onde tirava a opala. Mas lá no Delta, o pessoal vai lá no local, no mangue, onde pega o caranguejo. Então, é ter a criatividade, sabe? Se fizer um roteiro por ali, mostrando isso, aquilo, a igreja, isso, aquilo outro, para almoçar, dá para o turista passar um dia ali, tranquilamente, colher aquele material, coletar aquela argila,
bota ele para fazer uma peça, ele mesmo produzir para ele, não é? E outra coisa muito importante, que a gente também não vê lá, que em todo lugar que a gente chega, em qualquer lugar turístico, sempre tem uma coisinha ou outra para você degustar em relação àquele local, àquele local. Ali tem aqueles mandizinhos, é muito famoso, acho que vocês conhecem, quem mora aqui. Aquele peixinho pequenininho frito no azeite de coco. Eu digo, por que, que não tem isso de vez em quando, para quando o turista chegar a oferecer? O turista vai gostar, com certeza vai gostar. Claro que tem gente que não gosta, mas tem gente que vai gostar. Então, a gente tem que ter criatividade, sabe? Elas estão reclamando disso, mas ao mesmo tempo não pensa em outra coisa. Até está sugerido, a gente está dando a palestra lá, ficou agora um dever de casa para elas, próxima reunião que a gente for, a sugestão delas de locais a serem visitados, fazer um roteiro ali. E na terceira, no nosso terceiro encontro, nós vamos fazer esse roteiro a pé, entendeu? Quem sabe se não nasce, né, alguma coisa, se elas não se interessem mais, e se os filhos, ou sobrinhos, ou netos, sei lá, também não se interessem. Porque ali é um local interessante para o turista ir. E a gente podia ficar mais tempo com o turista lá, ele podia consumir mais coisa lá. E ele podia estar almoçando, fazer um convênio lá com o pesqueirinho, tá? Para avisar, olha, hoje a gente tem tantas pessoas, vamos sair. É o que eu digo, o turismo é ter ideia, não precisa ser coisa mirabolante, não precisa. Gente, alguma observação, alguma pergunta? Ou posso continuar? Não estou ouvindo ninguém. Estão colocando o sinal de ok, professor. Acho que está tudo tranquilo. Está tudo em paz? Estão ouvindo direitinho, né? Então, vamos ver a relação do ecoturismo com o meio ambiente, né? Primeiro, minimizar o impacto. Quanto mais a gente puder minimizar, melhor. Tanto é que hoje em dia, lá, por exemplo, no Delta, já não permitem tanto as pessoas que vão levar os turistas lá descer e pegar o caranguejo na hora que quer. Tem a época que pode pegar, tem um local que pode pegar. Que é para manter aquilo ali, para não mudar o habitat deles, sabe? A vida deles. Isso quer dizer o quê? Respeitar a vida selvagem. Promover a conservação. Vocês já lembram o que é conservação, o que é preservação? A conservação é ter aquele espaço ali, é você usufruir daquilo, sem deixar ele se deteriorar, sem deixar ele acabar. A preservação é deixar como está. Valorizar a paisagem. É muito importante você ressaltar para o turista o que é aquilo, que árvore é aquela, que aí, por exemplo, nessa foto, são raízes aéreas, eles ficam encantados, que eles não conhecem isso, entendeu? Raiz aérea, raiz fora do chão. Então, essa relação com o meio ambiente é muito importante, que é para poder a gente ter a continuidade da atividade, senão ela vai acabar. Fortalecer a cultura. É isso que eu estava falando lá para as moças lá do Velho, sabe? Contar a história do bairro, que ali foi quando começou, Teresina foi fundada aqui, criada, como é que se diz, mobiliada, construída aqui no centro, mas já existia a Vila do Cuti. Então, veja, é uma coisa muito histórica. Eles têm que saber a história disso, saber contar a história disso, levar as pessoas lá na beira do rio, mostrar o rio, dizer que do outro lado é o Maranhão, sabe? Dizer, assim, tem que ser isso. Isso aí, o que é? Educação ambiental. Quando você trata a comunidade e mostra a importância, você vai ter que ressaltar para eles a história deles, a história de como surgiu. Aquela igrejinha acha a cor mais linda, pequenininha e tudo. Não custa nada dali da associação levar os turistas lá, né? Na igreja, contar a história da igreja. Agora, claro que tem que ter, Teresina é quente, tem que ter o horário certo de levar, tem que ter espaço com sombra. Ali nesse espaço é para ter um quiosquezinho que venda suco da região,
Não precisa ir atrás de suco de morango, diz aquele outro. É o que é da região, é o que é da época. Não é? Tudo isso vai promover benefício econômico. Tudo isso vai garantir a participação das pessoas e, com certeza, vai ter os turistas vão viver essas experiências e eles vão lembrar depois, eles vão comer um suco, tomar um suco de cajá geladinho, eles não vão esquecer desse suco naquele calor danado, tomou aquele suco gostoso, sabe? Então, isso é a experiência, não é chegar e só ouvir alguém falar e olhar aquele material. Mas imagine ele lá no local onde o homem pega a argila, aí ele vir na oficina, tentar fazer uma coisa lá, ele levar isso que ele fez. É a experiência dele, né? Que vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Na memória dele, vai. Aí nós temos a participação comunitária, né, que é a colaboração da comunidade, que ela já disse N vezes, se não acontecer, a coisa não vai para adiante, né? Aí isso garante que os benefícios do ecoturismo sejam distribuídos equitativamente, evitando a exclusão e promovendo a apropriação do projeto. Isso é muito importante, sabe? Quando a pessoa começa a participar, a pessoa que mora na comunidade, que ela começa a ter retorno com a vinda do turista para a localidade dele, principalmente o retorno econômico, ela vai se apropriar do projeto, ela vai gostar do projeto, ela vai querer criar mais coisas para que esse turista compre. Eu lembro, por exemplo, Jericoacoara não tinha, gente, Jericoacoara não tinha souvenir, não tinha nada que identificasse Jericoacoara. Do turista chegar e comprar uma lembrancinha, como a gente compra, tipo um imã de geladeira, sabe? Eu estive no seu Jericoacoara, não tinha isso, não. Jericoacoara, com a chegada do turista, é que elas começaram a desenvolver, fazer coisa de crochê, fazer um bordado, mas não tinha essa característica. Imagine onde tem, não é? Onde você vai melhorar, por exemplo, Morro da Mariana, lá na Ilha Grande de São Paulo. Ela tem uma associação que é impressionante o trabalho delas de crochê, de bordado, de tudo. Em Buriti dos Lopes, a gente não conhece tanto, eles não divulgam tanto, mas podia se ver uma parada indo daqui para o litoral em Buriti dos Lopes, que lá tem muita bordadeira, muito bordado bonito, e o turista de fora gosta disso, eles não têm trabalhos manuais, tá? Tudo deles, a maioria das coisas deles são industrializadas, então quando eles veem esses trabalhos manuais, eles adoram, ainda mais bem feitos como são, né? Aí vamos ver a governança e a sustentabilidade. A governança está ligada às políticas públicas governamentais que elas têm que existir, né? A gente estava falando agora, falando na gestão, em relação ao planejamento. As políticas públicas elas têm que existir e o ideal é que elas sejam eficazes. Tem que ter a regulamentação das coisas, porque se não regulamentar, cada um quer ser dono da verdade e faz do jeito que pensa. Por isso que tem que ter a regulamentação. Não é para estar prendendo ninguém, nem para estar matando ninguém, mas é para as pessoas seguirem as normas, tá? As normas de proteção ambiental, da viabilidade econômica, da responsabilidade social que essa atividade traz, tanto para o morador quanto para o visitante, né? Isso aí está relacionado à governança com a sustentabilidade. Então, essas normas é para existirem mesmo. Um exemplo que eu já vi aqui é lá do Tenho do Cuti, que não existia norma nenhuma e a coisa estava, sabe, se deteriorando. Agora já criaram o parque, já tem normas, ainda não são tão cumpridas assim, mas já melhorou muito. Gente, olha, o Parque Nacional da Serra da Capivara, ele foi eleito o parque mais bem conservado e administrado do Brasil, há uns anos atrás. Eu não sei se ainda continua, mas a administração do Parque Nacional da Serra da Capivara é exemplo para o mundo. Exemplo para o mundo. E aí a gente vê aqui a relação com o visitante, né? Uma delas é a conscientização.
relação do ecoturismo com o visitante. O ecoturismo deve conscientizar o turista sobre o ambiente natural e social, promovendo a mudança de comportamento e incentivando a conservação. Então, às vezes, chega aquele turista que não tem muito isso na cabeça, mas a atividade do ecoturismo em si, quando a atividade acontece oficialmente, ela tem um guia. Esse guia ele está qualificado para levar o turista. Por mais que o turista seja uma pessoa que não tenha essa educação ambiental, que não tenha muito apreço ao meio ambiente, ele vai começar a aprender através do comportamento que o guia vai mostrar para ele, através das normas que ele vai ter que cumprir quando estiver naquele local, naquele ambiente. E isso provoca até a própria mudança do comportamento do turista. É muito interessante. Sabe? E isso sem confusão, sem briga, sem nada. Só obedecendo essas normas. A educação ambiental, oferecer atividades que estimulem a percepção dos sentidos, aprofundando a conexão com a natureza e o senso de responsabilidade. É o que eu falei para vocês. Existe atividade ecoturística de observação de pássaros, para observar os pássaros e ouvir o canto dos pássaros. Lá nesse hotel que construíram agora perto do Lago Quênia do Petit, lá no Eco Resort, diz que um dos maiores e melhores é aquele aparelho que a gente olha o céu. Eu não estou me lembrando do nome, não, é outro nome. E um dos atrativos dele é isso. O turista, à noite, ficar diz que é um dos lugares no Brasil mais propício para observar o céu, que a gente vê coisas que os planetas, aquilo outro. Está se tornando atrativo isso lá no hotel dele. Às vezes o pessoal fica lá no hotel para ir observar o céu à noite. Vejam como tem turista para tudo. Não é? É a gente saber ter a ideia, é a gente saber oferecer um serviço de qualidade, que é um serviço de qualidade. Um equipamento desse, ele deve ter gastado muito dinheiro para ter comprado, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter o retorno disso. Não se sabe se é a médio, longo ou curto prazo. Né? Eu acho que quanto mais as pessoas souberem, mais vão, sabe, visitar e ir lá, passar pelo menos uma noite para ver isso. Né? A vivência autêntica, proporcionar uma experiência imersiva e autêntica, que permita a integração com o ecossistema e com os costumes locais. Isso é muito interessante nas localidades, por exemplo, quando eu digo manter a cultura, manter seu modo de viver, manter suas lendas, suas danças, porque as pessoas vão querer participar. Eu me lembro das primeiras vezes que eu fui em Recife, tinha lá uma praça, era enorme, aquele monte de gente, muito turista estrangeiro, essa ciranda, quem me deu, um pegando na mão do outro, ia chegando um e dando a mão e fazendo todo mundo cantando isso. Para você ver que interessante. Com imersão naquilo que é da região. Todo mundo cantando. Os turistas não sabiam nem falar português, mas aprendiam até aquele pedaço da música. Então, a gente, simples, local simples e tudo, é uma cultura. Sabe? Tem uma dança, eu acho tão lindo lá em Oeiras, aquelas senhoras que tocam violino, sabe? É muito lindo aquilo ali, as pessoas param e sentam para ficar ouvindo aquilo. Era bom ter uma continuidade, né? Será que tem outras pessoas lá que já estão começando a aprender para continuar isso? É muito importante. A identificação dos serviços turísticos e de apoio. Eu já falei um pouco, mas vou reforçar. Tá? No ecoturismo, inclui hospedagem em locais com mínimo impacto ambiental, alimentação com foco em produtos locais e atividade de lazer e aventura supervisionada por guias e monitores habilitados. Tem local que não tem guia, mas tem que ter pelo menos um condutor, não é? Então, normalmente as hospedagens no ecoturismo não são coisas mirabolantes, tá? Você tendo conforto,
Você tendo limpeza, você tendo segurança, o turista está satisfeito. Quando começou as primeiras vezes do Festival de Inverno de Pedro II, lá não tinha condição de hospedar todo mundo que ia. Então, a gente até fez um trabalho, o governo do Estado, que trabalhava na PNP no tempo, junto com o SEBRAE, de despertar nos moradores a ideia de eles alugarem espaços das suas casas para os turistas. Então, tinha gente que tinha 3 quartos, arrumava um quarto, arrumadinho com banheiro, uma cama boa, não sei o que lá, e alugava. E isso pegou. Ainda hoje acontece, tá? E muita gente, hoje em dia tem gente que sai de casa. Por exemplo, eu vou para a casa da minha mãe e alugo minha casa, entendeu? Não precisa ser coisa chique. É coisa boa, agradável, porque é importante ter um colchão para dormir bem, né? Todo mundo, eu, por exemplo, quando eu viajo, não faço questão de hotel chique, não, mas tem que ser uma cama que a gente durma legal. Uma alimentação boa, com produtos locais, que é para a gente também conhecer, né? A, 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 a comida da região e fazer as atividades que, dentro da localidade, foi identificada que era interessante para o ecoturismo naquela localidade. Identificar qual a atividade que pode ser desenvolvida lá. Aí, lembrando que o equipamento turístico é aquele que foi construído para o turista utilizar. A comunidade pode utilizar, mas foi construído para o turista. O equipamento de apoio turístico é aquele que foi construído para a comunidade, que o turista usa, que é importante para a atividade turística, mas é equipamento de apoio. O serviço que é prestado no equipamento turístico é um serviço turístico. O serviço que é prestado no equipamento de apoio turístico é um serviço de apoio turístico. Lembrem sempre disso, tá? Os serviços de apoio são aqueles criados que já está dito aí. A infraestrutura está relacionada aos serviços básicos do município. O que é básico? Saneamento, serviço de água, serviço de luz, que mais? As ruas asfaltadas e sinalizadas. Isso aí é a infraestrutura que o município mínima que o município tem que dar para a comunidade. E lembrando, quando o turismo é bom para a comunidade, ele vai ser bom para o turista. Viu? Se ele não é bom para a comunidade, vai ficar defeito lá para o turista. O turista vai reclamar. Por exemplo, no caso de Teresina, existe muita reclamação de transporte público, né? Que a gente tem muito esse problema. Mas tem que ter cuidado, porque senão isso atrapalha muito. Então, os nossos gestores têm que ter essa consciência para tentar resolver esses problemas. Ok? As técnicas para o desenvolvimento de programas e roteiros. Vamos lá, vocês estão pensando em fazer um roteiro ecoturístico na cidade de vocês, às vezes vocês estão ouvindo as conversas, já estão pensando, vou fazer isso assim, assim, assado, vou começar devagarinho, né? Então, a primeira coisa que tem que acontecer é mapear a área. Qual é a área que você quer trabalhar? Você vai delimitar essa área. Depois que você delimita essa área, você vai tentar conhecê-la, tudo que ela tem dentro que possa ser utilizado para o ecoturismo, que é o que a gente chama muito da pesquisa de campo, que é o diagnóstico. Porque muitas vezes a pessoa mora no município, não valoriza muito, não conhece muito o meio rural, por exemplo, não conhece muito a história de uma coisa lá que vê há muito tempo, tá? Quando você desperta para isso, aí tem que começar a estudar para conhecer. Então, mapear a área, você mapeou, você conheceu a área toda, você descobriu, por exemplo, que ali tem locais que você pode sim usar no segmento de ecoturismo. Aí você vai começar um planejamento. Vou fazer isso, ó, essa cachoeira bem aqui, tá? A gente pode chegar até lá, mas para chegar,
tem uma estrada ruim, como é que eu vou fazer para melhorar essa estrada? Sem atrapalhar as normas. Como é que eu vou fazer dentro da lei? Aí você vai elaborar roteiros. Você pode, no espaço que você mapear, não precisa fazer só um roteiro, você pode fazer vários roteiros. Ir de um lugar para o outro, do outro para um, ou rodando tudo. E aí são ofertas diferentes, são roteiros diferentes. Você pode fazer roteiro para caminhada, para andar de bicicleta, para chegar no lugar e tomar banho, mergulhar, nadar, para a pesca, pesca e volte, sem ser a pesca de pesca que pague, tem que ser pescar e voltar o peixe para a água. E isso tudo junto com a comunidade. A comunidade vai mostrar para você, sabe, os lugarzinhos que eles conhecem. Isso aí todo mundo sabe. Ó, tem uma cachoeira lá, tem um rio ali, tem uma pedra diferente ali, deve ser um material não sei como, tem uma inscrição rupestre ali. E aí, você muito simples, lá no seu município pequeno, você vai capacitar pessoas para trabalhar com você, entendeu? Professora, mas não, eu não dou curso, eu não sou professor. Não, você vai conversando. Gente, a gente vai ver aqui, claro, você é mais instruído, você vai tomar a frente. Você vai atrás das normas que devem ser seguidas. Tem que abrir uma trilha aqui? Tá bom, mas será que eu com meus amigos podemos ir lá com o facão e abrir a trilha? Você tem que ir atrás das informações para ver isso, ok? Como é que eu vou capacitar o guia? Eu vou mostrar para ele como é que a gente faz para ir, eu vou mostrar para ele como é que tem que atender as pessoas, sabe? Como é que tem que conversar com as pessoas, o que que tem que falar, não pode estar inventando história, entendeu? Contar o que é real. Planejamento também deve incluir a gestão da capacidade de carga. Isso aí é importante. Tá? Se você vê que a coisa é simples, que é um terreno sensível, então você tem que ver que ali não vai poder levar muita gente ao mesmo tempo. Tem que analisar tudo direitinho, procurar informação para poder fazer o uso daquele espaço. Usar a tecnologia sustentável. Às vezes você vai para um local que não tem energia elétrica. Hoje em dia você já pode ter essas luzes que você compra, que elas carregam no sol, bota no poste lá na árvore e à noite elas funcionam. Entendeu? Isso aí, e não é caro. Você pode pensar em coisas assim. Você pode começar, você que se acha aventureiro, que gosta, sabe, do rural, comece a pensar em coisas desse tipo e comece um grupo de pessoas que você, com certeza, sabe, pode ser que a coisa dê certo e você comece a crescer. Junto sempre, lembrando sempre da educação ambiental dos visitantes. Diagnóstico e planejamento da área. E você viu a área, né? Você fez o mapeamento, que é a identificação dos atrativos, inclui os menos conhecidos, né? A infraestrutura disponível, você tem que ver tudo direito, tudo que tem, para você saber o que vai fazer, o que precisa ser feito, o que precisa melhorar e o que precisa ser feito. Aí vai fazer o estudo de viabilidade, que é a análise da capacidade de carga do local, para garantir que a infraestrutura e o meio ambiente possam suportar o fluxo de visitantes. É aquele trabalhinho de você procurar saber quantas pessoas você pode levar durante o período X. E a regulamentação. Ir atrás de todas as informações que fazem a regulamentação daquela área, para você não infringir nenhuma norma, porque se isso acontece, ao invés de você começar a ter a sustentabilidade, você vai ter despesa para pagar de multa. Tá? Então, vocês têm que conhecer essa parte. Na nossa próxima slide, a gente vai falar dessa parte, de regulamentação dessas áreas de proteção ambiental. Desenvolvimento de roteiros. Criação de roteiro que se adeque ao local e ao público. Porque, veja, aí é quando eu falei para vocês da segmentação, que a segmentação a gente faz de acordo com a oferta, que é o que o município dispõe, e de acordo com a demanda,
que é o que aquele grupo de pessoas específico quer. Então, você tem que resolver se você vai fazer a segmentação pela oferta ou pela demanda. Claro que se você for mapear o local e tudo, você vai fazer de acordo com a oferta. E aí você vai divulgar o seu trabalho, vai divulgar o seu roteiro para as pessoas que gostem daquele tipo de oferta. Que pode ser, olha, expedições com pernoite é interessante para as pessoas isso, sabe? Leva a barraca, monta a barraca, sabe? Acende um fogareiro, um negócio assim, as pessoas gostam. Agora, que tipo de demanda que gosta? Em geral, é o jovem, não é? Casais novos gostam. Então, vocês têm que ter esse conhecimento, têm que aprender a analisar essa demanda para você ir divulgar seu material mais especificamente para essa demanda. E você começa com pouca gente, depois uns vão passando para o outro, e a coisa vai desenvolvendo. Informa o nível de dificuldade da trilha, isso é importante. Quando você forma o grupo, você não vai mentir nada, tudo você vai ser muito claro. Aí você pode fazer roteiros diferentes. Roteiro com trilha fácil, roteiro com tipo trilha intermediária e trilha difícil. A fácil é aquela que não é não tão longa, que não tem tanto perrengue no meio do caminho. O intermediário é um pouco mais longo e tem alguma dificuldadezinha. E o difícil é difícil. Aí, você tem que ter todo esse conhecimento. Mapear, ver o que é, andar na localidade, andar tudo e registrando tudo para ver o que tem que ser feito em cada espaço. E aí avisar para o turista como é cada uma das coisas. Aí você tem que fazer a sua logística, por exemplo, o seu marketing. A sua logística, o que você vai precisar para levar um grupo de pessoas para aquele espaço que você decidiu? Tem que ter. Você vai promover, vai alugar as barracas para eles, ou ele tem que ter a barraca dele? Tudo isso você tem que pensar. Que transporte? Como é que eu vou levar esse pessoal até chegar para a entrada? Aí você vai fazendo tudo isso, levantamento, tudo isso, e fazendo levantamento de preço de tudo. Tá? Alimentação, cada um leva a sua, ou você, não, eu levo, chega lá, eu já cobro X pela alimentação de cada um. Tem que pensar em tudo. Tudo, tudo, tudo. Até mais do que o que eu já botei aqui, que é para não ter decepção para o turista, não ficar chateado, tá? Porque é para ele gostar e, quem sabe, até divulgar para outras pessoas. Isso também, vocês podem, quando eu falo assim individualmente, mas vocês podem também preparar um projeto desse e levar na própria prefeitura, sabe? Para ver se a prefeitura compra de você o projeto ou lhe incentiva, lhe proporciona, lhe patrocina para você fazer o roteiro, entendeu? Ou você pode ir numa empresa privada, e ver se a empresa topa, sabe? Isso tudo acontece hoje em dia, legal, viu? Acontece. O que falta muito é a gente ter coragem de ir atrás da coisa. Porque, em geral, nós, piauienses, a gente tem uma autoestima muito baixa. A gente acha, mas a gente não tem, sabe, tanto atrativo. Mas Teresina é quente, mas o Piauí é quente. Não, vamos tentar driblar isso. Tem outras formas de driblar o quente, não é? Por exemplo, se você leva para um espaço onde tem a água, é bom ser quente, porque a pessoa tem a água à disposição para banhar a hora que quiser, né? Aí, com isso, gente, vocês têm que ter conhecimento da história do local, sabe? Da cultura das pessoas ali, do artesanato que é desenvolvido ali. Nisso você já conversa com a comunidade, para já ir fabricando alguma coisa, para quando o turista chegar a ver e talvez gostar. Eu me lembro que eu fui uma vez, acho que foi no Lençóis Maranhenses, e eu achei interessante, quando a gente estava indo para lá, tinha uma barraca vendendo. A gente todo com uma garrafa de água na mão para levar, e ela estava vendendo a mulher mesmo, que ela fez negócio de crochê, assim, um cone de crochê com a alça, que cabia direitinho a garrafa d'água e a gente levava pendurado.
todo mundo comprou o crochê da mulher, para você ver. Então, às vezes a gente pensa que não, mas vou fazer isso aí. Ela fez e deu. E aí, com isso, ela estava ganhando dinheiro dela. Acho que continua ganhando, entendeu? Talvez até outros já tenham também feito isso. Então, aí conversa com a comunidade, você que está em contato com o turista, você que tem o estudo da área, pode chegar para a comunidade e até sugerir uma coisa ou outra que o turista goste, que seja regional, entendeu? E isso valoriza a comunidade. Ok? Aqui são os tipos de turista, de roteiro, tá? Em relação à dificuldade, se é fácil, se é difícil, se é intermediário, e da relação, tá? Da cultura, do artesanato, da comunidade. Agora vamos ver em relação à capacitação e à educação. Nós temos os profissionais, né, da área, nós temos os educadores ambientais e temos a comunidade local. Em relação aos profissionais, capacitação de guia de turismo, primeiro socorro, é muito importante, gente. Quem trabalha com ecoturismo tem que levar isso a sério. Às vezes, o ideal é que não aconteça nada demais, mas às vezes acontece. Então, digamos que você está com um grupo, o ideal é que você tenha um local de apoio, tá? Formou o pacote, o grupo está lá, lá onde começa o roteiro, onde começa a trilha, fica alguém, já sob aviso, você leva os radinhos de comunicação, hoje em dia celular, né, já resolve, pega em quase todo lugar, se não pega, dá um jeito, porque isso é muito importante, que às vezes acontece um acidente e você não tem como resolver, entendeu? Porque você está com um grupo de 10. Um se machucou. Você vai deixar o 10 por causa do 1? Será que os 10 vão querer vir para trazer o 1? Então, tem que ter esse aparato. Tem que ter alguma reserva lá. Gente, estou aqui no local X, urgente, teve um acidente, venham pegar fulano. Esse fulano já não vai nem a pé. Ele tem que ir de uma forma que leve alguma coisa para poder conduzir aquela pessoa que sofreu o acidente, sabe? Tem que ter primeiro socorro. O condutor tem que ter isso, sabe? É quase que obrigado, entendeu? Porque é sério, senão você pode acabar todo o seu trabalho, todo o seu serviço, quando acontece uma coisa dessa, e você, porque você não está, ninguém está isento de acontecer. Pode acontecer, apesar de a gente fazer as observações com os turistas e tudo. Agora, o importante é que você esteja preparado para socorrer, para resolver um problema desse. Então, nunca saia na aventura achando que tudo vai dar certo. Saia achando que vai dar certo, mas fique preparado para alguma intercorrência, tá bom? E sempre lembrando para o próprio turista a importância de ele fazer a coisa certa, de ele dar na trilha certa, de ir no caminho certo, porque isso pode dar problema. Aí tem os educadores ambientais, né, que é para preparação de materiais e ações para educar os visitantes sobre os impactos de suas ações e a importância da conservação. Isso é que eu digo. Normalmente, os agentes de viagem, quando formam os grupos, já passam isso tudo no ônibus, na caminhada e tudo. No caso de você que está com um grupo para ir, pegou aqui para ir para aquela trilha, antes reúne todo mundo, explica tudo direitinho como é que tem que ser, o que pode fazer, o que não pode. Em relação à comunidade local, capacite e envolva comunidades nas atividades turísticas, oferecendo emprego e renda e promovendo respeito às suas tradições. Lembrando sempre isso, o povo da comunidade. A importância dessa comunidade ser original, ser genuína, sabe? Ela tem que evitar ao máximo querer imitar, querer ser igual ao turista. Tem que valorizar o que é dela. Então, as práticas sustentáveis e responsáveis quando dos roteiros turísticos, tá bom? Então, nós temos em relação à conduta,
em relação à tecnologia, em relação à conservação e em relação ao respeito. Em relação à conduta, estabeleça e distribua código de conduta para turistas e operadores e monitore seu comportamento. O que é isso, código de conduta? São as orientações que vocês vão passar para ele, ou vão até entregar num folheto, numa coisa, de como eles devem se portar naquele ambiente. O que pode fazer, o que não pode. Tá? Em relação às práticas sustentáveis em tecnologia, use tecnologias limpas e sustentáveis, como geração de energia de baixo custo, técnica de energia solar, energia eólica, e sistemas eficientes de tratamento de resíduos. Você tem que tentar conhecer a melhor forma de tratar os resíduos que são produzidos nesses deslocamentos, ou nesses locais onde o turista vai, ou no percurso dos roteiros que vocês fazem com o turista. O ideal é levar sempre o saco de lixo para colocar, não deixar nada. Tá? Conservação. Implemente práticas de coleta seletiva, um espaço onde tenha isso, onde possa colocar isso. Tenta fazer reciclagem e reuso de água e materiais. Tem um lugar que eu fui, que eu não lembro onde é, que eu achei interessante, que a entrada do restaurante era assim, bem brilhoso, bonito, era tudo garrafa de vidro. As garrafas que eles vendiam cerveja e tudo, eles enterravam, enchiam de areia, enterravam e deixavam reto com a areia, sabe? Mas todinho, era aquele espaço muito bonito, fazia formato de flores e tudo. Então, reuso de materiais. Tem muito material que a gente pode fazer o reuso deles. Muito material plástico, né? Vasilha. Se necessário, planeje a recuperação de áreas degradadas. É muito legal, muito interessante isso aí. Você pode fazer isso junto com o turista. Tá? Tem a área degradada, você já fica de prontidão, já teria no seu espaço ou em algum espaço mudas de plantas, tá? E sugeria, levava e sugeria o turista para fazer, para plantar essas mudas. Ia ser muito interessante e o turista ia gostar. E também, outra prática importante é o respeito, né? Orientar os turistas a manter uma distância segura dos animais, isso é importante, e não interferirem no ambiente natural, incluindo não deixar lixo. Muitas vezes os turistas têm esse negócio de ficar atiçando os animais, muitas vezes no local onde tem aqueles macacos, onde tem gato, cachorro, mas é muito importante mostrar para o turista isso, que às vezes o turista é manso com um, mas vai e morde o cachorro. Morde o cachorro morde o turista. Né? Morde o cachorro. Identificação e análise dos recursos naturais. Olha, outra coisa interessante, quando você for fazer o reconhecimento da área, quando você for mapear, para você elaborar o roteiro. Tá? A identificação e análise dos recursos naturais no ecoturismo envolve a inventariação, é que eu estou dizendo, o inventário é uma pesquisa de campo, onde você tem os formulários para preencher, onde você vai detectar cada coisa, cada recurso que você acha que aquilo pode, ou que acha que não pode ir para dentro. Você vai inventariar, dizer tudo que tem lá. Tem aquela cachoeira, você vai contar que tem uma cachoeira, que essa cachoeira é mais ou menos de tantos metros. Aí você vai ter que dizer quantos metros cúbicos d'água desce, o inventário é desse jeito, desce, o tamanho dela mais ou menos, aí tem que ter equipamentos para fazer essa medição. Então, você vai inventariar e catalogar. Catalogar é botar tudo anotadinho, o que é cada coisa, definir em relação à fauna, à flora, mostrar as paisagens, fotografar os elementos culturais. Então, tudo isso faz parte daquele mapeamento onde chega na área da identificação. Tá? Aí você vai fazer análise da importância ecológica e social, o potencial para visitação sustentável. Aqui você está elaborando o seu roteiro, você está conhecendo o espaço para elaborar o roteiro. Considerar os desafios e as necessidades de proteção.
e avaliação dos impactos ambientais para garantir um turismo sustentável. Vejo que não é fácil trabalhar o turismo sustentável. É muita responsabilidade. É responsabilidade com o meio ambiente, é responsabilidade com as comunidades, é responsabilidade com o turista. Sabe? É muito bonito. É uma área muito bonita. Você começa, você não quer parar de trabalhar. Isso inclui a compreensão dos ecossistemas e da biodiversidade local e a implementação de práticas para minimizar os impactos negativos e maximizar os benefícios para a conservação das localidades, para a conservação da cultura, para a conservação do ambiente. Tá? Eu acho que eu vou passar um trabalho para vocês de elaborar um roteiro. Vocês querem? Levando em consideração tudo, e olha que lugar bonito. Outra, identificação dos recursos naturais. Aí tem fauna e flora, paisagem, patrimônio cultural, recursos hídricos. Veja a grande potencialidade de recursos que a gente tem para trabalhar o ecoturismo, né? O Brasil, então, que é um país que tem tudo isso, em todas as regiões, qualquer lugar do país que você for, você vai encontrar coisa desse tipo também. Então, a fauna e flora pode ser a observação de animais e plantas em seus habitats naturais, que pode incluir trilha guiada para identificação das espécies. Isso aqui, você pode fazer até um jogo interessante, sabe? De equipes de pessoas. Aí você já mapeou tudo, já está tudo no ponto, já tem identificação das plantas lá, a plaquinha, e aí chega todo mundo, você passa como se fosse uma missão para cada um, para identificar a planta tal, dizer onde é que ela está, fotografar para dizer que achou, sabe? Ele conhece tudo e se diverte. É muito interessante, eu já vi um trabalho desse, muito legal. Em relação a paisagens, beleza cênica de um local, como cachoeira, montanha, rio, pôr do sol, nascer do sol, não é? Mas a pessoa, tem gente que gosta disso, você nem entrar no mar, só ficar olhando e já está satisfeito. Aí, em relação ao patrimônio cultural, aí tem que identificar, conhecer para saber dizer elementos da cultura local, as tradições, a história, o modo de vida da comunidade, e aí vai, o artesanato, tudo isso, as lendas, as músicas, tem muito que ser explorado, muito que ser recursos hídricos, rio, lago, nascente, pode ser utilizado como atividade de canoagem, de flutuação, de pesca e solte. N coisas com N coisas pode-se trabalhar o ecoturismo. Análise dos recursos naturais, avaliação da fragilidade, né? Isso aí é importante, porque a gente tem que lembrar da sustentabilidade, tá? Então, a gente tem que analisar a sensibilidade de cada ecossistema, o impacto que a atividade ecoturística pode causar. Aí tem que usar a medida da capacidade de carga, sabe? Aí chega na importância ecológica. A análise deve identificar a função de cada recurso para o equilíbrio do ecossistema, como um rio que fornece água para a fauna e para a flora, ou uma floresta que abriga diversas espécies. Tudo isso você tem que conhecer. Como é que você vai conhecer isso? Se você não é de lá? Ou se você é, mas não está junto do povo. O povo que mora lá sabe contar as histórias, sabe dizer tudo direitinho. E o povo vai se sentir importante em ser ouvido e fazer parte de um trabalho desse, a comunidade local. Percepção do visitante, entender o que o turista valoriza e a percepção que ele tem sobre o valor da paisagem, tanto a natural quanto a cultural. Aí está o planejamento das atividades, aí você vai ver esse tipo de turista, a demanda que você... Potencial de uso turístico. O recurso pode ser utilizado para atividade turística de forma sustentável, respeitando a capacidade de carga do local e evitando a degradação. Se acontecer isso, não faça.
senão você não vai ter sustentabilidade. Desafios e considerações para a gestão. Veja que não é simples, né? A gestão na área do turismo. O segmento do turismo é mais ainda complicado, mais ainda. Então, os desafios. O que a gente tem que tratar bem? O que a gente tem que ver bem? E ter cuidado com a educação ambiental. Sabe? A gente tem que promover a consciência ambiental, tanto dos gestores, que normalmente os gestores também não têm não, tá? Quanto dos visitantes, certo? Sem esquecer a população. Atividade de baixo impacto. Então, quando vocês forem conhecer a região, conhecer o espaço, ver que atividade é adequada para aquele espaço. Que às vezes você bota uma atividade muito que não é de baixo impacto que pode causar, sabe, problemas nas trilhas, no meio ambiente, tá? Evitar de ter a produção de lixo, que for produzido, trazer de volta. Geração de renda para a comunidade. Garantir que o ecoturismo gere benefícios econômicos para as comunidades que vivem no entorno da área de preservação, e isso vai incentivar a conservação, em vez de ter atividade predatória. A comunidade vai participar. Governança e legislação. Tem que ter cuidado, tá? É necessário ter uma legislação clara e políticas de gestão que regulamentem o turismo, e você que vai trabalhar nisso, que vai, por exemplo, levar isso tudo, obedecer isso, né? Com a colaboração do setor público, privado e da sociedade civil. Então, a gente tem que ter isso, tá? O ecoturismo, fazendo um resumo do que a gente viu hoje, o ecoturismo se baseia na conservação ambiental e no bem-estar comunitário. O desenvolvimento do ecoturismo exige planejamento sustentável, educação e respeito à cultura local. E é fundamental equilibrar a habilitação com a proteção dos ecossistemas. Eu achei que esse resumo engloba tudo que a gente conversou agora, que a gente viu agora. Entendeu? Então, aí é uma foto aqui do Rio Puti, pescadores lá. E aí eu quero agora ver com vocês alguma observação, deixa eu tirar aqui. Já botei para não fim da apresentação, e cadê? Não voltou para mim, voltou agora. E aí, pessoal? Eu tenho que falar com vocês que o aluno entrou em contato comigo sobre a tarefa, a tarefa da unidade 1, que não deu para botar, pedindo para me adiar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar lá o dia de entrega, eu vou botar para sexta-feira, até 11 horas da noite, tá bom? Quem não entregou ainda, tem essa possibilidade. Ok? Estão me ouvindo? Sim. Então é isso. Mas alguma pergunta, gente? Alguma fala, alguma coisa? Deu direitinho, não foi, Bruna, aí a projeção? Fez, professora. Que Direitinho, bom, graças que a bom Deus. que deu certo. Eu não sei nem como deu certo, mas deu. Pois é. Tentando, né? Tentando, deu certo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar? Estou aqui, não estou vendo nada. Bora, gente. Perguntas? Com licença, professora. Eu sei que Diga. nada a ver com a aula, sim, mas eu acho que é muito pertinente para que os outros professores, se a senhora pudesse mostrar o caminho que percorreu para conseguir colocar o slide, porque nós não estamos conseguindo, professor, Pois é, pois vamos fazer o seguinte. de Vamos fazer o trabalho seguinte. de... Pois Para não. ele fazer bem aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver de novo se eu consigo. Aí eu aprendo também. Ok? Perfeito, perfeito, obrigado. Vou tentar. Vamos ver se eu consigo. Que da outra vez eu não sei lhe dizer direito como foi que eu fiz, não.
Entendeu? Agora eu acho que eu acertei. Quer ver? Tchan. Eu acho que agora vai dar. Aham, pronto, aprendi. Perfeito. Uhum. Pronto. Quer que eu diga, Bruna, como é que eu fiz? Fale aí, professor. Ó, eu fui aqui, deixa eu ver onde é, deixa eu fechar. Pronto. Aqui embaixo, onde tem desligar, tem a mãozinha, tem não sei o que lá, tem o microfone, tem a câmera, aí tem uma seta. Aparece para vocês? Não, né? Aparece que é de compartilhar Pronto. a tela. Isso. Eu apertei no compartilhar. Nisso, eu já deixei aberto lá no computador o slide. Entendeu? Já está aberto. Ok? Pronto. Aí eu vou no compartilhar. Clico no compartilhar, aí aparece assim: escolha o que compartilhar. Aí tem guia do Chrome, janela, tela inteira. Aí eu peguei janela. Quando eu clico na janela, aparece já o meu slide. Aí eu clico em cima do slide, aí boto compartilhar. Aí, ó, vai compartilhar de novo. De novo. Fiquei craque. Deu para entender? Perfeito, professora, muito obrigado. E deu para entender direitinho? Se não der, eu vou botar lá no grupo, viu, Bruno? O que eu fiz? Eu até fotografo. Pronto. Eu até fotografo. Pronto. Tá bom? Sim, pessoal. Então, em relação ao trabalho, eu vou botar para até sexta-feira, viu? 11 horas, tá bom? Eu não sei que quem... Alguém me passou um e-mail solicitando. Quem foi? Está aqui presente? Quem fez isso? Eu não lembro o nome. Mas, como eu vou dar oportunidade para um, fica para todos. Então, até sexta vai ter essa oportunidade. Tá bom? E por hoje, tá bom? Alguma pergunta, alguma observação, algum comentário? Deixa eu ver aqui o que está escrito. Professora, não, está pedindo para identificar 5 atividades mais realizadas no Brasil ou no nosso município. Vocês decidem. Se quiser dizer no Brasil, aí bota as do Brasil. No nosso município, eu prefiro que bote o município de vocês. Entendeu? Mas é só você identificar de onde você está dizendo. Quer identificar 5 do Brasil? Bota. As 5 mais identificadas no Brasil são essa, essa, essa e essa. As 5 mais identificadas no município. Essa, essa, essa e essa. Entendido? Quem perguntou? Frederico. Ok. Mais alguma pergunta? Então, tá bom por hoje, Bruna? Tá sim, professora. Tudo tranquilo. Tá. Então, pessoal, muito obrigada. Quando for na nossa próxima aula, a última, nós vamos falar mais dos tipos de reservas ambientais que a gente tem, em relação a algumas normas, tá bom? E fazer um pouco da revisão do que a gente já viu nessas duas. Vai ser que dia, Bruno? É dia 15? Já está marcado, eu vou ter que lembrar, tenho que olhar. Tá agendado, professor, já. É para o dia 15, Deixa eu só conferir aqui um instante. Pode ser depois também. Então, cresce. Pronto, depois a gente compartilha. É dia 12, aqui no meu está marcado para o dia 12. 12 de novembro. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigada, né? E até lá. Qualquer coisa, pode mandar e-mail, pode perguntar, tá bom? Bruna, muito obrigada, viu? Obrigada, professora. Tudo em paz. Eu conferi aqui, dia 12 mesmo. Flávia, muito obrigada também. De nada, professora. Boa noite a todos. Flávia, eu aprendi na marra a botar o negócio. Mas que bom, professora, que deu só vai certo. assim, praticando. Pois tá, pois um abraço. Até logo.
Tchau. Boa noite.